pessoal, capítulo 3, parte 1, né? A gente vai tratar da montagem do equipamento. A primeira coisa que a gente faz quando vai montar um equipamento é ter um projeto na cabeça, ter uma ideia e fazer as compras, né? Tudo vai depender do perfil de usuário que você vai atender, se é aquele usuário que joga, se é aquele usuário que vai usar para escritório, se é aquele usuário que vai desenvolver sistemas. Enfim, todos esses elementos são importantes na hora de definir o que vai ser comprado. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora já é um passo adiante, ou seja, você já comprou todos os materiais e vai começar efetivamente a fazer a montagem. Então, passo número 0, né, é abrir o gabinete removendo a tampa superior. Esses gabinetes, eles têm geralmente duas tampas, uma tampa para cada lado. Entretanto, tem uma tampa que vai dar acesso à parte inferior do gabinete, que é o caso dessa ilustração, e tem a tampa do outro lado que quando você remove, você tem um acesso mais restrito. Tá? Então, a gente vai tratar da ideia de que você abriu a tampa principal da forma correta. Essas tampas, elas têm dois parafusos, tá? Ou duas travas mecânicas, e ao soltar esses parafusos e deslizar a tampa, você tem acesso a esta área, a esta região. Tá? A partir daí, o primeiro elemento que a gente insere no gabinete é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação ela pode vir desta forma, tá? Com a caixa dela e todos os cabos já vinculados, ou seja, já saindo da própria fonte. Ou nós podemos ter fontes mais modernas, né? Onde você tem apenas a caixa, no primeiro momento, e no segundo momento você tem os cabos todos soltos. Então você vai precisar fazer essa conexão aqui nesse instante. Tá? E por que colocar a fonte de alimentação antes de tudo? Porque a fonte de alimentação tem esse chicote de fios. Né? Então você encaixa a fonte de alimentação, trava os 4 parafusos e já deixa esses cabos numa posição tal que permita a entrada dos outros componentes no gabinete. Ok? Uma dica importante de montagem é a seguinte. Ela tem sempre 4 parafusos de fixação no gabinete, então você começa a fazer o rosqueamento desses parafusos com a mão, tá? Rosqueia os 4 parafusos com a mão, posiciona a caixa de forma adequada e aí você dá o torque final. É importantíssimo que os 4 parafusos estejam fixados nas posições corretas, tá? Fonte de alimentação vibra muito, tá? Por conta da presença dos ventiladores. E essa vibração faz com que esses parafusos acabem se soltando mais do que deveriam. Então, dar um aperto, não exagerado, mas dar um aperto, é saudável. Num segundo momento, você vai deixar a placa-mãe fora do gabinete, vai remover a placa-mãe do gabinete e vai fazer a inclusão do processador, da CPU. Pessoal, muito cuidado no manuseio desse chip, no manuseio desta peça, porque os pinos de fixação, né, de contato, são muito próximos, são muito frágeis, não é para aplicar força, é para simplesmente encaixar o processador. Nessa ilustração, a gente tem um técnico utilizando uma luva antiestática, uma luva própria para esse manuseio. Mas se você não tiver essa luva, e a maioria dos técnicos não tem, basta que você utilize a pulseira antiestática, como a gente mostrou no encontro da semana passada. Tá? Então, você estando de posse do processador, a placa-mãe removida da sua embalagem original, a gente vai fazer o encaixe. Lembra sempre, tá? O processador ele é específico para o modelo de placa-mãe que você comprou. Então, se você comprou um processador Intel,
a sua placa-mãe recebe o processador Intel. Se você comprou um processador AMD, a sua placa-mãe deve receber um processador AMD. Algumas lojas, quando vendem o processador e a placa-mãe, encaixam o processador para o técnico. Porque aí eles dão garantia no bloco como um todo. Tá? Isso é procedimento de loja. Então, quando você for comprar, procure se informar a respeito disso. Tá? Então, observa o seguinte. Para você poder inserir o chip do processador, você deve localizar o soquete do processador na placa-mãe, levantar a haste de fixação e levantar essa tampinha. Ok? Porque se você não levantar a tampinha, o processador, o chip, não encaixa. A partir daí, você deve simplesmente repousar o processador no seu soquete. Tá? É só colocar. Você vai perceber que ele tem 4 lados, né? O soquete também tem 4 lados, mas ele vai encaixar só numa posição. Tá? Por mais que você tente colocar nas outras, ele não vai encaixar. Isso se deve a estas guias, tá bom? Isso já é feito de maneira proposital para evitar que você posicione o processador de forma inadequada. Uma vez que você posicionou o processador no soquete adequado, você vai abaixar a chapinha metálica. Ok? Tudo isso sem fazer força. Ok? Ó, encaixou a chapinha metálica, você vai trazer a trava para a placa-mãe, puxando a travinha em direção à placa-mãe. Observa aqui nessa foto em detalhe, né, que a gente tem o processador encaixadinho, a base metálica travando e essa haste já presa na sua posição adequada. Tá? Tudo isso feito sem nenhuma força. Ok? É só repousar. Uma vez que o processador está encaixado e travado, a gente vai aplicar sobre ele uma gota na parte central, uma gota de pasta térmica. Pode ser que você aplique pasta térmica ou pode ser que você tenha um adesivo térmico. Tá? A gente vai tratar dessas duas coisas lá no laboratório, tá bom? O adesivo e a pasta. Tá? Essas duas coisas, esse conjunto, é importante para favorecer a dissipação de calor. Encaixou o processador, colocou a pasta térmica, você vai fazer o encaixe do sistema de refrigeração. Tá? Também, pessoal, o sistema de refrigeração, o encaixe dele é único, suave, sem força e sem pressão. Tá? Tudo que está aqui é sem pressão. Tá? É tudo delicado. De novo, pode ser que a loja que você comprou esses 2 produtos monte isso aqui para você. E aí ela vai pôr um selo, vai pôr um lacre aqui nesse parafuso para dar a garantia para você do fabricante. Tá? Mas aí você procura se informar antes de fazer a compra. Tá? Encaixou o processador, montou, a placa-mãe ainda está fora, a gente agora vai fazer a instalação dos módulos de memória RAM. Tá? Pessoal, módulo de memória RAM. Você vai comprar um módulo de memória RAM que sirva, que encaixe, que seja da mesma geração da sua placa-mãe. Tá bom? Não dá para encaixar módulos de memória RAM muito antigos em placas-mãe que sejam novas. Ok? E como é que você vai saber se isso está certo ou não? Né? Como é que você vai saber se o módulo de memória RAM que você comprou é o correto ou não? Você vai perceber que na sua placa-mãe, né, no conector da memória RAM, existe uma chave, uma travinha aqui, ó, um dentinho, na verdade, bem saliente. E você vai perceber que o módulo de memória RAM, ele tem um sulco, ele tem uma fenda, uma abertura. Esta abertura deve encaixar perfeitamente nessa travinha. Se você comprou o módulo certo, né, da geração certa,
Se o vendedor te entregou a geração correta, né, esse encaixe vai ser perfeito. Tá? O sulco vai encaixar no pino e você vai conseguir travar sem problema nenhum. Se o vendedor te deu um módulo errado ou você comprou o módulo errado, esse sulco e essa chave não vão coincidir. Você não vai conseguir fazer o encaixe. O encaixe dos módulos de memória RAM ele é perfeito. Tá? Ele é perfeito. Ele encaixa verticalmente, né? E trava. Tá? Então você encaixou o sulco na direção desse pino e colocou o módulo dentro desse sulco aqui, ó, dentro dessa corrediça, ele vai encaixar perfeitamente. Encaixou, beleza. Aqui vale uma verificação adicional antes de você passar para o próximo passo. Verifique se os módulos que você comprou encaixam perfeitamente. Verifique se eles estão paralelos. E verifique também se eles estão travados. Tá? Vale muito a pena investir 2 minutinhos a mais para fazer essa checagem. Ok?